Todos, uma alegria. Desculpe, é a gravação. Boa noite a todas e a todos, uma alegria muito grande nos encontrarmos nessa quinta-feira, novamente para painéis virtuais, Viamão e meio ambiente. Estamos, uma alegria muito grande mesmo, que estamos já completando um ano de programa. Iniciamos, essa iniciativa foi através do Sérgio Kupfer, Cláudio Fiorese, eu, Ricardo Pellegrini, aqui do Instituto Caminho do Meio, o Fiorese pelo Instituto Federal, e pelo Eco Viamão, e o Serginho pela rede estadual, o professor da rede estadual. Era para ser um pequeno encontro na Semana do Meio Ambiente do ano passado. E foram surgindo muitos temas, e a partir disso nós fomos seguindo, e agora estamos já completando um ano de programa no ar. Esses nossos encontros buscam promover essas trocas de saberes, experiências, dos mais diversos níveis, tentando dar visibilidade a todo o ativo socioambiental do nosso município, que é muito grande. Suas várias áreas de proteção ambiental, seus aquíferos, suas comunidades tradicionais, originários, quilombolas, pescadores, e essa rede ampla de produção de alimentos orgânicos, incluindo a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Hoje escolhemos esse tema, agricultura urbana, hortas e pomares caseiros, para que a gente possa, nesse momento de pandemia, onde nós estamos todos presos dentro de casa, saindo muito pouco, tentar voltar a uma cultura antiga de cultivarmos nos nossos quintais e cuidarmos das nossas árvores, dos nossos pomares, E para isso, trouxemos 3 experts no assunto, 3 professores maravilhosos que formaram muitos e muitos agrônomos e muitas pessoas, nessa nossa área de agroecologia. Eu vou passar a palavra para o professor Fiorese para falar um pouquinho desse nosso programa de hoje e depois o Sérgio vai apresentar os nossos convidados. Estejam todos muito bem-vindos e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Então, muito boa noite, Pelé, Serginho, nossos parceiros de Viamão e Meio Ambiente, as nossas lives de todas as quintas-feiras, que estão tendo uma ótima repercussão, não só no município, como fora daqui, tem bastante gente que acompanha. E boa noite muito especial à professora Ingrid, nossa mestre. Eu não conhecia ainda pessoalmente o professor Otto, mesmo sabendo agora que ele reside em Viamão, professor Otto Kohler. Então, muito bem-vindo também. Professor Paulo Vitor de Souza, também muito bem-vindo. E vai ser uma satisfação muito grande ouvi-los sobre essa temática cada vez mais importante, Eu sou do Instituto Federal, campus de Viamão, coordeno o programa Eco Viamão e dentro do programa nós temos algumas ações e projetos, em parceria com a Emater, com o Centro Budista, com os movimentos sociais, enfim, com muita gente, com voluntários também, como a Sandra, que está sempre participando conosco e botando a mão na massa, Sandra? Obrigado mais uma vez por estar conosco e todos que nos escutam. Então, dentro do Eco Viamão, a gente tem a professora Ingrid nos ajudou, nos orientou muito, algumas ações e projetos, como, por exemplo, o projeto Hortas Escolares Agroecológicas, que está parado, por conta da pandemia, mas que já conseguiu fazer algumas coisas interessantes, Já chegamos a quase 40 escolas aí, levando essa ideia de cultivar, no espaço urbano e rural também, mas especialmente no espaço urbano, onde se concentra a maior parte das escolas, essa importância de se produzir os alimentos frescos, saudáveis, de base ecológica, E também envolver o entorno das escolas, Envolver crescentemente os pais, os demais professores. O Serginho é professor de uma das escolas contempladas e sabe
da importância que tem e o desafio que é fazer isso, né? E então eu estou cada vez mais convencido, né, de que esse caminho que a gente pode chamar de alimentação saudável, onde se insere a agricultura urbana, as hortas, os pomares caseiros, comunitários, escolares, né? O trabalho de reciclagem dos resíduos sólidos, né? A educação alimentar, não é, Pelé? Tudo isso é fundamental para que a gente enfrente essa situação dramática que o Brasil, mais uma vez, está imerso, que é essa situação de 118 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, o que é uma vergonha para um país com os nossos recursos, com a nossa dimensão, e é uma contradição enorme, né, no momento que se celebra as grandes produções e exportações do agronegócio, agrotech, pop, tudo, mas que não é quase nada, às vezes, para aquelas pessoas mais carentes e que precisam comprar o seu alimento de cada dia e ter um alimento saudável, né, de preferência a seu alcance. Então, as economias do nosso povo são consumidas grande parte para comprar alimentos ruins, muitas vezes ultraprocessados, muitas vezes cheios de resíduos de agrotóxicos e outras substâncias químicas e biológicas, enfim, contaminantes em geral. E, de outra parte, essa alimentação não nutre, não traz saúde, né? Às vezes até traz doenças. Então, é uma situação que nós temos que enfrentar. E eu acredito muito, né, para finalizar essa minha introdução, nas iniciativas locais, que a gente consiga, né, uma corrente de instituições, de pessoas que possam mobilizar e aproveitar esse potencial, como falou o Pelé, enorme que nós temos em Viamão, que é uma cidade ainda horizontal, com grandes vazios urbanos, né, e permite a prática da agricultura urbana. Mas eu já falei demais. Agora precisamos ouvir os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês e depois a gente volta aí para fazer o diálogo. Valeu. Muito bem, Pellegrini, Fiorese, os nossos companheiros de quinta-feira aqui, dos nossos painéis virtuais, Viamão e Meio Ambiente. Acho que está bem situado o tema, apenas quero fazer uma referência a que nós somos o maior município da região metropolitana, é óbvio, com extensa área rural, mas pelas características da nossa cidade, como disse o Fiorese recentemente, que é uma cidade horizontal, portanto, as pessoas, a absoluta maioria das pessoas moram em casas, e, portanto, normalmente se tem um cantinho, um pedaço, para fazer uma horta, cultivar uma frutífera, enfim, nós temos espaços dentro da cidade que podem ser bem aproveitados do ponto de vista da agricultura. E essa é a nossa intenção. E nós, quero destacar também, que é uma cidade grande, que tem aspectos ambientais formidáveis e tem, segundo o IBGE, mais de 70 mil domicílios. Aliás, sobre dados de Viamão, também podem buscar essas informações no Observatório de Viamão, que foi um site produzido pelo Instituto Federal. Então, quem quer buscar informações pode também entrar no Observatório de Viamão, ligado ao Instituto Federal, produzido pelo Instituto Federal. Mas a alegria de nós falar desse assunto, né, é muito, muito grande. Eu quero trazer para vocês quem são as pessoas que nós convidamos para conversar com a gente sobre esse tema da agricultura urbana, né, hortas e pomares caseiros. Primeiro, a Ingrid, de Barros. A Ingrid, ela é engenheira agrônoma, professora titular da URGS, hoje ela está aposentada, e é membro do Fórum Gaúcho de Hortas Urbanas. Então, a Ingrid, ela tem toda uma experiência e continua trabalhando na prática esse conhecimento todo. Temos entre nós também o professor Otto Carlos Keller, que é engenheiro agrônomo, professor emérito da URGS,
e também aposentado. Ambos são moradores de Viamão. A Ingrid e o professor Otto. E está entre nós também o professor Paulo Vitor Dutra de Souza. Ele é professor titular do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Faculdade de Agronomia da URGS. Então, seja muito bem-vindo, Otto, seja muito bem-vindo, Paulo Vitor, seja muito bem-vinda, Ingrid, para essa noite de falarmos sobre agricultura urbana, hortas e pomares caseiros. Quero convidar a Ingrid para começar esse bate-papo conosco, tem vários temas aí que nós vamos percorrer, então nós vamos ouvir primeiramente esses 3 convidados, em torno de 10 minutos aí cada um, e depois nós vamos girar para perguntas, observações e opiniões do pessoal que está na sala ou também através do chat. Seja bem-vinda, professora Ingrid. Então, muito boa noite a todos e todas. Eu quero saber se meu som está bom. Está bem? Está bem, Ingrid, está bem. Um prazer enorme estar mais uma vez nessa roda de conversa do Viamão e Meio Ambiente. Sempre é uma alegria estar aqui. Eu me sinto em casa e eu me sinto muito feliz de compartilhar essa prosa hoje com o professor Otto, que foi meu professor, aliás, meu professor de FRUT, e o professor Paulo Vitor, né, colegas assim de muitas caminhadas, né, em prol da horticultura. E eu vou pegar esse gancho da questão da agricultura urbana, e eu vou falar especificamente a horti urbana, com enfoque hortas, e depois falar um pouquinho sobre as questões de como a gente traz isso para a realidade, para a prática, né, nas hortas. Muitas pessoas perguntam, né, inclusive com alguns nomes, porque hoje a gente abrevia tudo, né? Então, hoje, a agricultura urbana tem uma chamadinha que é o agri-urb, né? O agri-urb. Então, muita gente acha que é uma tecnologia nova, que é um modismo, que é uma coisa inovadora, né? Fazer agricultura ou praticar horticultura nas cidades é uma coisa muito recente, muito nova. Mas isso é muito antigo, muito antigo. O que a gente tem, que tem talvez essa surpresa, até um estranhamento, é que a gente, nas últimas décadas, esqueceu dos quintais, nós esquecemos dos pátios cultivados. Mas é só lembrar, historicamente, puxando uma historinha um pouco mais antiga, dos jardins da Babilônia, né? Com toda a gama enorme de plantas que eles tinham. Aliás, os grandes impérios antigos tinham essa preocupação, né, de pegar o que tinha de melhor nos seus conquistados e trazer. E isso deu uma dinâmica muito grande no ponto de vista de aumentar as possibilidades de alimentação e de conhecer, né? Então, se sabe historicamente que esses jardins eram maravilhosos, não era só de flores, de folhagens, eram de plantas alimentícias, né? Sabe-se que muitas questões, pode-se dizer, estudos, observações do cultivo das tâmaras eram lá daqueles jardins, porque eram cultivados fora do que a gente sempre pensa, né? O cultivo no campo, o cultivo numa área. Eram cultivados em vasos, eram cultivados em containers, eram cultivados de uma forma que exigia tecnologia. Então, a gente deve a esses primeiros, lá nos antânios, muito do conhecimento que hoje a gente tem, do cultivo, de trazer para perto de nós, porque não conseguimos viver longe das plantas, trazer para perto de nós essas plantas que nos são úteis, tanto como alimento, como beleza, como embelezamento, né, como aromáticas. E isso, muito recentemente, está sendo redescoberto do ponto de vista que urgentemente as cidades precisam.
O que alavanca a agricultura urbana, das propostas bem-sucedidas que a gente tem visto, infelizmente, é um pouco disso que foi colocado aí por ti, Serginho, pelo Pellegrini, pelo Fiorese. Nas condições muito drásticas, por motivos de desastres naturais, né? Tufões, furacões, terremotos, e os conflitos humanos, né? As guerras, as dissidências, as grandes migrações que nós estamos vivendo hoje, né? Multidão de gente com fome, e essa multidão de gente migra para onde? Para as cidades. Então, muitas vezes, no confronto das condições mais limitantes, é que a agricultura urbana surge e se fortalece. Mas ela hoje vem com uma outra leitura também de muitos pensadores da área do urbanismo. Hoje, em países onde não há tanta dor de cabeça em relação à fome, talvez sejam os mais evoluídos no processo de pensar as cidades sustentáveis, né? As cidades que se autoalimentam. Então, hoje, assim, pode parecer um luxo, mas hoje, em alguns países, em algumas cidades, é muito presente o cultivo nos telhados. Não é só telhados verdes, por conta de cuidados do ponto de vista de engenharia ou de arquitetura, tanto de beleza como condicionamento de temperatura, mas tem espaço onde pode ser cultivado, porque em alguns centros são restritos os espaços. E aí, uma das primeiras questões que eu quero colocar é onde a gente faz isso. Muitas pessoas dizem, eu só tenho um corredorzinho, não dá para nada, né? Como é que eu vou plantar aqui? Porque a gente, às vezes, tem, especialmente nós, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul do país, nós temos essa herança muito marcada da horticultura europeia, né? Então, os canteirinhos bonitinhos, uma facinha atrás da outra, e essas coisas. Mas a gente também tem que se voltar para aquilo que é mais chão e mais originário do que nós, que é a horta do índio, que todo mundo pensa, índio faz horta, índio maneja, índio cultiva. E uma das questões importantes da nossa herança indígena é a horta vertical, né? São as espécies que estão, ou pela própria natureza das espécies, né? São escandentes, são trepadoras. Então, você não encontra muito raro você encontrar feijões rasteiros entre os indígenas, de quem nós devemos o legado dos feijões. Eles têm, geralmente, o que a gente chama feijão trepador, feijão, né, de baraço. Então, assim, os carás, o caramoela, uma série de coisas que as pessoas perguntam, poxa vida, mas eu nunca me dei conta. Chuchu, chuchu, quem domesticou chuchu? Quem domesticou chuchu foram os índios mexicanos, é claro, que chuchu é nativo do sul do México. Eu estou falando isso porque eu estou apaixonada pelo meu chuchuzeiro, que a vizinhança inteira me conhece, todo mundo vem na minha cerca pegar chuchu. As pessoas falam, nossa, ela vai lá para falar de chuchu, uma coisa que não tem graça, né? Não. Na fome, pessoal, na fome, a gente precisa de chuchu. Um bom chuchu numa sopa de pedra faz a diferença, né? E chuchu você pode ter em qualquer cerca, em qualquer muro, em qualquer árvore, porque você pode fazer esse cultivo das plantas interagindo com as outras, como é na natureza, né? Então, a gente foge, muitas vezes, desse padrão na nossa horta europeia, sem perder todo o legado das hortaliças que nós, né, conseguimos através desse povo, que, aliás, migrantes, né? Migrantes da Europa, quando as coisas estavam muito feias, eles tinham muita fome. Não é à toa que vieram para cá. E nós tivemos a grata satisfação que todo mundo trouxe na mochilinha as sementes de brássicas, trouxeram as asteraças, trouxeram milhões de coisas que não eram nativos daqui, né?
Então, eu acho que a agricultura urbana, ela nos renova no sentido da gente fazer um olhar para trás, de resgatar conhecimentos, materiais, etc., e um olhar para o futuro. Porque, até onde eu saiba, e aí nós temos aí numa esquina feia, né, que eu acho que não vai ter muito mais levantamento aí do IBGE, até onde eu saiba, nós estamos perto aí de uns 85%, 87% da nossa população urbana. Então, isso significa que não tem volta, né? Nós temos que olhar para isso, seja pela extrema escassez de alimentos para quem não tem acesso, porque hoje, quando a gente fala acesso em alimentos, eu que tive a honra, posso dizer assim, né, de não transitar só no meu espaço da agronomia, mas também no espaço dos nutricionistas, do pessoal da farmacologia, do pessoal que se preocupa além do verde, né, de repensar onde nós vamos dar conta disso. Então, assim, a horta urbana é um fato. O que a gente tem que ver, e hoje tem muito material, né, e o acesso muito facilitado pela internet, mas também há que a gente lembrar aqui tudo que as nossas instituições oferecem, né, de capacitação, de acompanhamento, de técnicas, de como que a gente vai fazer isso, e principalmente do pensar junto, como que a gente faz essa nossa agricultura urbana, especialmente aqui em Viamão, essa cidade que nós, né, eu e o Carpenedo, escolhemos para viver. Quando eu vim para cá, há 27 anos atrás, toda a minha volta aqui tinha horta, né? Eu estou aqui na Tarumã. Hoje a Tarumã é um bairro centro, praticamente, né? Bairro nobre. E se você dá um giro hoje, você vê jardins, até alguns jardins bem bonitos. E eu sempre provoco a minha vizinhança. Vamos fazer jardins produtivos, vamos fazer jardins comestíveis. Porque esse é o mote da agricultura urbana. Né? Você fazer, às vezes a pessoa não se dá conta. Às vezes as pessoas têm vários amigos, né? Aí no condomínio do Fiorese, o pessoal está preocupado em cortar grama, né? O pessoal quer aquela graminha linda, aquele tapete verde, e tanto espaço para produzir coisas que são bonitas, esteticamente valorizam suas residências, e são alimentos, são complementos. A pessoa talvez possa ir em qualquer supermercado e comprar do bom e do melhor. Mas existe também uma coisa que eu acho que, entre as tantas coisas que a pandemia veio para nos ensinar, é isso, você se reconectar com a natureza. Né? Eu tenho assistido várias lives das pessoas, vários estudiosos, psicólogos, filósofos, etc. O que nos leva a trabalhar com toda essa ansiedade, toda essa angústia que nós estamos passando desse encasulamento, né, desse voltar-se para dentro, é uma provocação para a gente, de novo, se conectar com isso. E aí eu acho que a provocação da horta, que ela pode conviver tranquilamente com as frutíferas e com outras coisas também, mas esses são os dois eixos que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, nessa passada geral, eu queria deixar para as pessoas, porque algumas pessoas até, quando eu estava divulgando, perguntaram se a gente ia ensinar a fazer horta. Não, na verdade, horta, e aí a gente vai nominar uma horta doméstica, uma horta comunitária, né? E essas coisas a gente aprende junto com. E eu acho que essa palavra eu tenho que deixar aqui. Em agricultura urbana, a gente aprende junto, a gente faz junto com o pessoal da família, com os vizinhos, né? Com os amigos, com aquelas pessoas que vão virar teus amigos. E eu não quero me estender aqui, porque eu também quero escutar meus colegas, né? Eu só queria dizer, em resposta às pessoas que me perguntaram por WhatsApp,
se a gente ia ensinar alguma dica de como plantar, etc., talvez depois a gente responda especificamente alguma questão bem objetiva do que as pessoas querem. Mas, para passar adiante a palavra, eu só queria deixar uma provocação de tudo aí do discurso que o Pellegrini começou a nossa prosa, que quando a gente pensa horticultura urbana, a gente tem que pensar do macro. Nós podemos ter uma horta urbana como a Horta da Lomba do Pinheiro, aí em Porto Alegre, onde eu sou voluntária, né? Perto de quase 3 hectares de horta, que é uma horta grande para ser comunitária, né? Mas a gente pode pensar uma micro-horta, não só como um aparato didático para a gente trabalhar com as crianças, especialmente as crianças, que atualmente na minha vida é um foco importante. Acho que eu trabalhei muito com o jovem adulto e com o adulto, eu acho que hoje a gente tem que ter um olhar especial para as crianças, mas também para essa coisa de que a horticultura urbana te leva por múltiplos fatores, né? E um deles é a questão da reciclagem, né? Então, ó, que bonitinho. Isso aqui é meia caixa de ovo com uma salada, que dá para uma pessoa se alimentar, fazer a saladinha durante uma semana. Então, essas coisas nós temos que abrir os olhos. E vamos seguir a prosa, que eu quero escutar meus queridos colegas, especialmente o saudoso professor Otto. Muitas vezes filei um vinho na casa dele, agora a pandemia não me deixa. Estou passando a palavra. Muito bem, Ingrid. Então, o Otto já está convocado para dar sequência aí à nossa roda. Professor Otto. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação de estar com vocês, rever meus colegas, inclusive a Sandra, ex-aluna de muitos anos atrás. Aqueles que me conhecem há muito tempo, eu estudei agronomia nos anos 1958 e me formei em 61. Faz tempo. E nesse tempo era o auge do desenvolvimento das indústrias químicas. E era após a guerra, e a agronomia moderna era usar insumos modernos. Eu até trabalhei um pouco como avaliador do Banco do Brasil, em São Jerônimo, e os projetos para financiamento tinham o item, se usa ou não usa insumos modernos. Então, a minha formação foi nesse sentido. Eu usei muito, como dizem, defensivos e agrotóxicos, durante muitos anos, agricultura convencional. E depois eu tive a satisfação, já aposentado como bolsista, de trabalhar em pesquisa junto com a Ecociclos, lá de Montenegro, agricultura orgânica. E terminei me aposentando. Bem, a Ingrid falou uma série de coisas, eu também não vou entrar em minúcias de ensinar a plantar plantas frutíferas, apenas queria dizer que produzir frutos em pomares caseiros nem sempre significa economia do que comprar no supermercado. Entretanto, é uma atividade gratificante, não há riscos de contaminação e se consome frutas frescas, colhidas na hora certa, maduras, que são mais gostosas e nutritivas nessa situação. Eu aprendi, depois de muito tempo, eu não era consumidor muito de hortaliças, não gostava do sabor da alface, do radish, etc. E o que eu observei? Que as pessoas usam condimentos, provavelmente para melhorar o sabor.
Então, se bota sal, se bota vinagre. Eu aprendi duas coisas. Substituir o sal e o vinagre pelo limão, suco de limão, que é nutritivo, melhora o sabor e melhora o apetite. E outra coisa interessante que frutas, em princípio, a tradição sempre foi sobremesa. Se comia depois das refeições, do feijão, arroz, carne, etc. E depois eu fui aprender que frutas e hortaliças, folhosas, etc., elas têm uma digestão mais rápida do que os outros alimentos tradicionais. E aí eles causam, às vezes, estufamento do intestino, porque comeu um produto que tem digestão mais demorada e as frutas e hortaliças têm uma digestão mais rápida. Então, o que acontece é o seguinte, se deve consumir a fruta e hortaliças antes do arroz, do feijão, da carne, da massa, etc. Bem, como eu falei que eu fui formado na época do auge dos agrotóxicos, eu recomendo o seguinte, recomendo porque me pergunto, é muito comum me perguntarem pessoas que moram na cidade, eu tenho um pessegueiro e tal, o que eu aplico nele por causa do bicho, da mosca das frutas? Eu tenho a goiabeira e tal e tal. Eu sempre disse o seguinte, em pomar doméstico, se recebe visitas, quando a família tem criança, não se usa produto algum, é muito perigoso. Então, tem umas dicas nesse sentido. O pomar doméstico não deve ser, muitas não têm grande área, já foi falado, é pequena, fundo de terreno, geralmente, mas bem aquinhoados eles têm uma quinta, chacrinha, etc., mas geralmente pouco terreno. Então, um dos aspectos principais é escolher espécies frutíferas que são pouco atacadas por pragas e doenças. Eu citaria algumas: jabuticabeira, pitangueira, cerejeira do mato, araçá, se bem que araçá é afetado por das frutas, dá bichinho, larvas. Piazeiro, que não se fala, ocupa pouco espaço, produz várias vezes por ano. Abacate, desde que seja planta enxertada para não dar uma árvore muito grande, que depois os abacates vão cair em cima do telhado. Quando produzido de semente, ele dá uma árvore grande, leva 7, 8 anos para frutificar e depois quebra telhas. Agora, se conseguir mudas enxertadas e podando, para não subir muito, é uma planta que produz frutos muito nutritivos, vitamina E e por aí afora. Videiras de variedades americanas, que são mais resistentes a doenças, Niágaras, Concorde, etc. Abacaxi. E por aí afora. Deve-se escolher essas plantas. E, finalmente, também fiquei conhecendo há mais ou menos tempo a pitaia, que é uma cactácea que foi introduzida do México. Já se cultiva muito aqui no Brasil, aparece nos supermercados um preço bastante elevado. É rústica, trepa em árvores, se apoia em postes e até em paredes de prédios. E que eu saiba, não tem doença, só precisa escolher variedades autoférteis. Do contrário, precisa polinização artificial. Então, em princípio,
o que eu queria dizer é mais ou menos isso. Também, pomares comerciais, geralmente se planta pessegueiro, hectares e hectares de pessegueiro, ou de macieiras, ou de laranjeiras ou bergamoteiras. Pomar doméstico, ele deve ser um pomar diversificado, ter diversas espécies. Uma planta de cada, duas no máximo de cada variedade. Assim, tem frutas diversificadas e a intercalação de plantas de espécies diferentes diminui muito o ataque, a proliferação de pragas e moléstias. Porque as pragas e moléstias geralmente são específicas a determinadas espécies de vegetais e de frutas. Então, se uma se ataca, as outras não são atacadas. E outra coisa que se deve ter muito em mente, principalmente os descendentes de italianos, que veem prejuízo assim, a saíra está comendo meus figos, eu tenho que matar as saíras, ou eu tenho que envenenar. O sabiá está comendo as laranjas. Isso e aquilo. Bom, as aves também vão viver. E se elas comem algumas frutinhas, um pomar doméstico ele não tem objetivo econômico. A família não depende daquilo. É diferente de um pomar comercial em que o produtor depende daquilo para o sustento da família. Então, se tem ataque de pragas e doenças, ele tem um prejuízo bastante grande. Em princípio, era isso que eu tinha a dizer, e eu não sei se pode ser passado aquele áudio que eu fiz sobre algumas plantas que eu cultivo no meu terreno. Se passa, se não é possível, também não é importante. E eu também, naquele vídeo, falo que eu tinha muito plantio de flores, ainda tenho flores que têm que ser compradas uma ou duas vezes por ano. É trabalhoso para plantar. E eu estava justamente há umas 2 semanas pensando nisso que a Ingrid falou. Por que não plantar algumas hortaliças em vez das flores? E flores também são importantes para a higiene mental, para agradar a vista, etc, etc. Elas têm sua função. Mas não precisa ser só flores. Hortaliças também agradam a vista, plantas frutíferas também agradam. Em princípio, era isso que eu queria dizer, transmitir, e vamos deixar para perguntas ou esclarecimentos, se for necessário. Muito obrigado. Atenção. Muito bem, professor Otto. Muito bom. Aliás, não ia dar dicas, né, Otto, minúcias, mas ótimas dicas. Vamos chamar agora o professor Paulo Vitor para essa roda aí. Tá bem. Bom, primeiramente eu quero agradecê-los pelo convite, por esse prazer estar podendo aí, estar batendo essa bola nesse horário, né? E também dizer da minha satisfação e minha emoção de poder estar aí com o colega Otto e a colega Ingrid, né, de longa data, amigos principalmente, né, são mestres, são pessoas que eu tenho, né, como referência ao longo da minha vida profissional. É um prazer, lamentavelmente, da maneira como a gente está tendo que fazê-lo, né, à distância, mas espero eu que em pouco tempo todo mundo com escamas virando jacaré poderemos nos abraçar e voltar à vida quase que normal, né? Esse tema é espetacular, eu sou um pouco suspeito para falar, porque a minha área é fruticultura, né? Mas o nosso departamento, que trabalha com a parte de horticultura, envolve todos os setores, né? Hortas, plantas medicinais, aromáticas, condimentares, paisagismo e fruticultura. E ao longo desses anos foi muito interessante porque
assim como os meus colegas, eu também, quando fiz agronomia, a gente aprendeu cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha, né? E simplesmente se toca, e até hoje, o currículo da agronomia trabalha fragmentado, você só se vê a fruticultura, em outra disciplina vai ver a olericultura, em outra disciplina a floricultura. E esse tema que vocês estão trazendo à baila aqui, ele é muito interessante, porque eu vou também voltar a me referir ao que a professora Ingrid comentou. Nós temos que obrigatoriamente voltar aos antigos, aos hortos, onde se trabalha em conjunto as frutíferas, as plantas, as hortaliças, as medicinais, aromáticas, condimentares, por vários aspectos. E agora o principal exemplo que eu tenho, eu até tinha preparado uma palestra com o professor acostumado a trabalhar com PowerPoint, né? Por que realizar um pomar doméstico? A primeiro slide que eu tinha preparado, o professor Otto já comentou alguns porquês, né? Mas eu diria, e digo de cadeira, porque eu moro no 13º andar de um apartamento aqui no Passo da Areia, e eu nunca tinha me dado conta da importância que tinha a área agronômica, porque eu trabalho na faculdade de agronomia que está no meio do mato, ou na estação experimental agronômica, que nós temos 1.500 hectares de terra, onde 30 ou 40 são de fruticultura. Então, eu estou direto no campo. Agora, essa pandemia me fez ficar aqui isolado. E aí eu estou dando mais importância ainda às plantas hortícolas pelo desestressar e por evitar a depressão. Não é por nada que a minha esposa trabalha com o setor imobiliário. Disparou o valor das casas nessa pandemia, ou quer seja casa na praia, ou também casas na região metropolitana, porque o pessoal que mora em apartamento se deu conta que ter um pátio é muito importante mentalmente para o psique. Então, esse é um detalhe, eu diria que hoje em dia é o principal. E insisto com o que o professor Otto comentou. Eu diria que o ideal é que mesmo em pomares comerciais, se devesse ter todo o cuidado do mundo com a aplicação de agrotóxicos. Agora, em pomar doméstico, não. Quem é que não gosta de ter o passarinho na volta? Uma forma de trazer os passarinhos para perto é ter oferta de comida para os passarinhos. Então, bem na linha que o professor Otto disse, deixe lá metade da produção para avifauna e vamos aproveitar os outros 50% sem nenhum veneno. Esquece esse veneno. Não há necessidade. Se a gente conseguir, e aí eu vou um pouco na parte agronômica, isso sim, porque um grande perigo que a gente vê, e nós temos, a gente oferta no departamento, desde 1985, raros foram os anos que a gente não ofertou, um curso de pomar doméstico, justamente o pessoal leigo, que tem sítios, que tem mora em casas, em chácaras, e a gente seguidamente recebia telefonemas com o pessoal frustrado por alguns aspectos. Um aspecto, eu comprei uma muda de um caminhão e essa muda com 1 ano ou 2 morreu. Então, o primeiro aspecto na hora de se instalar, antes de chegar, a qualidade da muda. Primeiro, para saber de fato se é a variedade que eu quero, se ela não está trazendo praga e doença que vai me frustrar. Esse é um detalhe importante. Conhecer a área onde eu vou fazer o meu pomar, para que eu também não tenha surpresas, né? Se puder tirar uma amostra, se for num quintal, tira uma amostra de solo para saber como é que está o pH, precisa incorporar algum adubo, não precisa. Ter uma certa noção do porte das plantas, aquilo que o professor Otto disse, porque o sombreamento excessivo, ele vai te trazer, quanto mais sombra, mais umidade, mais risco de doença. Então, a insolação, a presença de luz, ela é importante para reduzir a incidência, por exemplo, de doenças. Outro detalhe importante, quando se fala de insetos,
os leigos acham que só tem inseto ruim. E não, nós temos muitos insetos benéficos que se alimentam dos insetos praga. As joaninhas, que comem pulgões. Existem, inclusive, fungos benéficos, micorrizas, tricodermas, são fungos que, inclusive, hoje em dia já são usados para combater fungos que causam doenças. Para vocês terem um exemplo, 2 vezes, já há anos atrás, eu recebi, uma vez foi um telefonema, e outra vez que me assustou mais ainda, o senhor tinha feito um pomar doméstico, e 1 mês depois bateu na porta da minha sala. Professor, eu tive numa agropecuária, olha esse remédio que o cara me receitou para aplicar na parreira. O cara comprou numa agropecuária um agrotóxico que, se fosse remédio, seria tarja preta. Altamente nocivo à saúde. Eu perguntei, mas como é que o senhor aplicou isso? Eu botei dentro de um balde com água, peguei uma brocha de pintar a casa com cal e polvilhei na parreira. Digo, mas o senhor não se molhou toda? Eu fiquei encharcado. Isso é só para citar um exemplo do que acontece. Eu até costumo falar, muitas vezes, pelo amor de Deus, os vendedores não fazem por má fé, mas isso é um crime. Então, isso é importante, que toda pessoa que vai querer implantar, quer seja pomar, quer seja uma horta, muito cuidado com o que está, onde vai atrás da informação. Procure gente, técnicos que tenham conhecimento de causa. E aí tem todos as práticas, que nós devemos adotar para que a gente tenha o sucesso. O professor Otto comentou, hoje em dia, por exemplo, só com citros, se eu quiser ter laranja, limão e bergamota colhendo o ano inteiro, eu tenho várias cultivares que umas amadurecem a fruta no início do ano, outras na metade do ano, outras ao final do ano. E se eu fizer uma mescla de plantas num pomar, eu estou colhendo fruta 12 meses do ano, dependendo das cultivares. Claro que eu tenho que conhecer o clima, tem variedades que não toleram geada, tem variedades que precisam frio. Maçã, por exemplo, tem algumas variedades que só produzem lá em Vacaria, mas já tem variedades que produzem aqui na região próxima de Porto Alegre, para citar alguns exemplos. Outra outro desgosto que pode acontecer, que também tenho recebido telefonema ao longo desses anos. Professor, eu comprei uma mudinha de kiwi e essa mudinha ela floresce e não segura uma fruta. Então, existem espécies que precisam ter 2 plantas de variedades diferentes para que tenhamos produção. Então, o kiwi, por exemplo, tem plantas masculinas e plantas femininas. Então, tem variedade que só produz pólen. E tem variedade que o pólen é estéril e essas é que produzem o fruto. Então, eu tenho que ter as 2 próximas para que eu tenha produção. Maçã, se eu plantar uma única muda de macieira, eu não vou ter fruta, porque a maçã precisa 2 variedades diferentes para cruzar e pólen. O abacateiro, que o professor Otto comentou, a mesma coisa. Se eu plantar só um abacateiro isolado, ele não segura a fruta. Precisa ter 2 cultivares diferentes. Só para citar alguns exemplos também de cuidados que a gente tem que ter num planejamento de um pomar doméstico, para que a gente não tenha desgosto. E, finalmente, a gente está acostumado a falar em pomar doméstico, fundos de quintal. Mas, hoje em dia, eu posso ter o meu pomar doméstico dentro de casa, em cima da mesa da sala. Hoje em dia, nós já temos vários trabalhos, inclusive, eu não estou conseguindo ver o chat, mas eu imagino que esteja conosco o Júlio César Giuliani. O Júlio fez graduação, mestrado e doutorado conosco, e o Júlio trabalha hoje, a empresa dele aqui na região metropolitana, ela trabalha com jardins funcionais, que é o que a professora Ingrid comentou. É o paisagismo usando plantas frutíferas, hortaliças, plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Então, eu consigo ter, e o meu condomínio, por exemplo, onde eu moro, no Passo da Areia, 5 ou 6 vezes por ano eu desço lá embaixo a colher jabuticaba.
eu tenho jabuticabeira no nosso jardim, eu tenho pitangueira no nosso jardim, eu tenho butiazeiro no nosso jardim, intercalado com gerivás, com plantas das mais diversas dentro do paisagismo. Eu tenho dentro de casa uma laranjeira produzindo dentro de um vaso. É possível ter, o Júlio tem, eu até tinha várias fotos, depois se der tempo até posso mostrar as fotos. Uma figueira dentro de um vaso em cima de uma mesa, produzindo figo. Pitangueira dentro de um vaso, bonsais de pitangueira, bonsai de laranjeira. Então, é tranquilamente possível hoje em dia nós pensarmos em hortos, como era o conceito original da palavra. Inclusive como uma maneira de termos menos pragas e menos doença, essa interação entre cultivares, entre espécies diferentes, tanto de plantas frutíferas, quanto plantas ornamentais, quanto plantas medicinais, aromáticas, condimentares, hortaliças, que algumas são repelentes também de insetos. Então, a mesma coisa, eu não quero me alongar, mas as primeiras palavras que a gente traz para vocês aí, e deixamos mais para a turma fazer algum questionamento para a gente. Muito obrigado. Muito bem, professor Paulo Vitor, obrigado pela sua contribuição. Aliás, já tem gente aqui nessa linha. Tem um Leandro Mota, ele está perguntando aqui se a ameixa vermelha também tem que ter dois exemplares no pomar dele e tal. Então, assim, as pessoas vão começar a fazer a colocação. Mas eu quero abrir aqui para a sala, para fazer uma roda aí, se alguém quer intervir, perguntar, fazer uma colocação, para ficarem bem à vontade. Chama aqui o Pellegrini, o Fiorese, a turma que está na sala aqui. Temos várias pessoas, são 24 pessoas aqui, que podem fazer a sua pergunta, suas colocações para essa turma. Eu quero dizer que esse negócio de pomar e horta caseira é muito legal, na pandemia e fora da pandemia também. Faz muito bem para a gente, porque a comida faz bem, mas aquilo faz muito melhor para a gente do ponto de vista da cabeça, a gente se torna mais ligado a boa alimentação, a bons hábitos, se conecta melhor, como disse o professor, com a natureza aqui, né? A Ingrid também abriu a fala dela com esse tema da conexão. E que maravilha, né? Otto, Paulo e Ingrid, é quando um vizinho te chama e diz, tem como meu vizinho seguidamente faz, tem uma sacola de laranja de umbigo aqui para ti, ou laranja do céu, e a gente pode fazer, e quando tem bastante rúcula, tu devolve para ele, essas coisas maravilhosas que acontecem dentro da vizinhança também. Mas tem muitas frutíferas que funcionam bem, elas funcionam muito bem. Bergamota, a gente come todo dia, durante um bom período de um pé de bergamota. Tem limão, bergamoteira, laranjeira, laranja de umbigo e a laranja tardia, aquela. Então, tu tem, durante um período bem largo, tu tem frutíferas só dessas aí. Fora essas 500 delícias que existem aí. Então, vamos abrir aí. Alguém quer fazer intervenção? Só falar. Eu vou fazer só essa intervenção aqui, depois deixar para o Pelé, para vocês aí, né? O tempo passa rápido e as falas da professora Ingrid, do professor Otto, do professor Paulo foram muito boas, né? Muito importantes. Nos dão, assim, a certeza que existem vários arranjos possíveis para a agricultura urbana, todos eles são compatíveis, né? A gente pode ter um jardim comestível, como falou a Ingrid, uma horta, uma pequena estufa, um pomar misturado com horta, um sistema agroflorestal, como o próprio Pellegrini e a escola do SEB estão desenvolvendo ali, né? Enfim, tudo é possível. E como você falou, Serginho, essa questão de um vizinho trazer um alimento, uma laranja, um pé de alface, isso carrega não só o gesto da troca, né? Da troca de coisas,
como uma integração entre as pessoas, uma troca de energias positivas, o diálogo, a fala, a cultura, né? A gente nunca pode esquecer que a agricultura, né, a palavra cultura tem um peso muito importante. E, infelizmente, do jeito que as coisas estão indo para um lado muito mecanizado, um pacote tecnológico, a cultura está sendo um elemento secundário. Esse conhecimento, né, permeado pela realidade, como fala o Paulo Freire, que a gente vai crescendo, vai evoluindo no coletivo, no contexto, isso vai se perdendo. Daqui a pouco os robôs vão fazer agricultura, né? É só participar das lives aí do povo aí do agronegócio que não vai demorar muito, né? Tratores automatizados, robotizados. Não é que a gente seja a favor do atrasado, não é nada disso. Inclusive a agroecologia, para mim, por ser uma ciência multidisciplinar e necessitar de todos esses elementos tecnológicos, sociais, éticos, amorosos, etc., ela é super avançada, super moderna, né? E é o que nós precisamos. E eu estou cada vez mais convencido, e é essa questão que eu ia colocar para a professora Ingrid, para o seu Otto e o Paulo que quiserem comentar, é que a gente tem que começar pelo começo. Começar pelas crianças. Nós temos que defender em todos os lugares um potente programa de hortas e pomares escolares, agroecológicos, porque isso é pedagógico. Isso muda conceitos, muda valores, muda atitudes, né? As crianças trazem os pais consigo, os avós que ainda têm um conhecimento, muitos vieram da roça, vieram dos municípios do interior, de saber fazer as coisas, eles também são chamados. Então, a minha pergunta, a minha colocação é essa: é por aí mesmo? É esse o caminho? Como devemos fazer para que isso realmente seja implementado de uma forma mais efetiva, né? Eu cada vez, Serginho, que eu começo a fazer contas disso, né? 100 escolas em Viamão, professora Ingrid, tem 100 escolas. Se cada escola tivesse 1 ou 2 bolsistas, né? Da ETA, do Instituto Federal, da URGS, enfim, né? Com uma coordenação da Emater, da Secretaria Municipal da Agricultura, enfim, de pessoas como vocês, né? Aposentados, mas que têm um conhecimento enorme, né? Enorme, que estão aí cheios de vontade de repassar isso, tanto é que estão conosco nesse dia frio aqui de noite, né? Compartilhando. Eu acho que alimentação saudável é um caminho revolucionário, assim, das grandes transformações que nós precisamos. Então, a minha pergunta é essa: é por aí? É pelas hortas escolares que a gente vai começar a realmente sentir essa diferença, essa expansão da agricultura urbana, professora Ingrid e demais? Essa é a questão, Serginho. Eu Tá acho bem? que A Ingrid já está. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu realmente acredito que sim. Eu acredito que é por aí. Eu acho que sim, o espaço da horta escolar, ele é multi, né? Em alguns projetos bem elaborados, né? Com uma equipe bem sintonizada com os objetivos da proposta de uma horta escolar, e aí eu volto para somar com todos os meus colegas no sentido da gente trabalhar o horto, né? Falando aí, sublinhando as palavras do Paulo Vitor, voltamos para as origens, voltamos para o horto. Porque, tranquilamente, a gente falando de Viamão e da horizontalidade de Viamão, você pode trabalhar nas escolas com um horto, né? Com agrofloresta, dependendo de onde está e das possibilidades de local, você pode trabalhar tranquilamente. A questão, o mote central é, sim, pelas crianças, sim, pelas crianças.
Eu acho que quando a gente aborda a agricultura urbana do ponto de vista de educação formal, educação e desenvolvimento, é pelas crianças, desde a mais tenra idade, né? É só a gente olhar bons exemplos, né, de outros países, e as nossas crianças, mais do que nunca, né, mais do que nunca, precisam dessa atenção no sentido de desenvolvimento de conhecimentos mais amplos, delas sentirem que tudo está interligado. E a horta, o horto, ou a instalação de um pomar, ou a vivência de um pomar, ou a visitação mesmo que seja, ela permite ampliar a criança, fazer as ligações necessárias, todas as áreas do conhecimento que estão sendo fornecidas para ela. Nisso, a gente tem uma experiência muito boa ali na Horta da Lomba, onde teve anos que nós chegamos a receber, durante o ano, a visita de mais de 3.000 crianças de escolas. E tu observa, né, o olhar da gente como professor, como educador, o quanto que isso instiga a criança, estimula a criança a sair do quadrado da sala de aula e estar sentadinha lá na cadeirinha, na carteira. E agora, dentro dos enormes desafios do pós-pandemia, né, já estão retornando para as salas de aula, o que a gente vai fazer com essas crianças, né, para recuperar ou tentar minimizar o impacto desse afastamento das pessoas e da natureza? Então, eu acho que ela dá um outro salto de visão da necessidade urgente da gente trabalhar isso, que é reconectar a criança com seus colegas, com as possibilidades de diálogo e de dialogar com as grandes forças da natureza, com o solo, com a água, com o respeito, elas entenderem toda essa discussão aí, por que vem o vírus, por que eu estou sendo submetido a isso, né? Entender isso que o Paulo falou, tem o bicho que come, mas tem o bicho que come o bicho, você voltar a entender os ciclos da natureza. Onde é que você ensina isso só na sala de aula? É exigir muita criatividade com um professor que vai chegar lá, uma professora que vai chegar lá, também precisando botar a mão na terra, também precisando um outro horizonte de ensinar. Então, acho que eu acredito muito mesmo nisso. Agora, de um ponto de vista mais amplo de agricultura urbana ou de horticultura urbana e bem-estar em coletividade, e nós somos cada vez mais, né? Cada vez mais seremos um país de idosos, Rio Grande do Sul, cada vez mais um estado de idosos, e eu também tive a grata satisfação, e tenho, né? Tenho, mesmo que eu não esteja indo toda semana, pelo menos de vez em quando eu vou na Horta da Lomba do Pinheiro, e a gente está constantemente se comunicando via grupo de WhatsApp. É muito importante também esse olhar para o idoso, as duas pontas, né? A criança e o idoso. E aqui eu falo muito faceiramente com meus 68, que não me sinto idosa, mas na Horta da Lomba nós trabalhamos com pessoas de 80, 90. E muita gente que chega lá muito ruim, né? Tomando muito antidepressivo, com muita ansiedade, com muito medo. E esse trabalho em conjunto, às vezes muito sutil, muito tênue, né? De fazer uma colheita junto, de estar numa mesa junto, conversando e dialogando, você vai para além da atividade em si, do cultivo. E aí sim vem muito fortemente essa palavra aí que o Fiorese traz da cultura, né? Da agricultura. Mesmo quando a gente está trabalhando no coletivo com coisas muito simples, né? Então, eu acho que essas duas pontas, sim, a gente que está aí no meio, eu, para falar
a verdade, eu já estou com os 2 pezinhos na ponta do outro lado. Eu acho que a gente, enquanto profissionais, enquanto quem pensa, enquanto o nosso compromisso com a vida, eu acho que sim, essas 2 pontas são fundamentais. Eu não sei se tem alguma pergunta aí no ar, alguma coisa, mas tem um aspecto que eu queria pontuar aqui, o sucesso de uma agricultura urbana em espaços públicos urbanos e a necessidade urgente de se trabalhar, e isso também tem que ser no coletivo, de se trabalhar a parte legal disso. Eu também tive o privilégio de participar da construção tanto da lei quanto do decreto do Estado do Rio Grande do Sul, que normativa a agricultura urbana, e isso é muito importante. O que é importante? A gente pode dizer, já quer fechar uma caixinha ali de legislação, de burocracia, etc, etc. Não tem como a gente fugir das questões burocráticas, né? Questão do uso dos espaços públicos ociosos também é urgente em Viamão, que eu não sei quantas praças tem, mas tem várias praças que é puro mato, né? E a prefeitura não tem fôlego para dar conta de roçar um mato. Eu acho que seriam espaços para serem usados legalmente, né? E, nesse sentido, as instituições, as ONGs, as universidades, todo o povo que circula na proposta de projetos precisa fundamentar os projetos, onde vai instalar. Eu digo isso porque eu tive várias frustrações de trabalhar muito e depois a gente não conseguir fazer nesse ou naquele lugar. Fazia anos que estava aquela esquina sem nada, mas na medida que você começa a mexer, surgem muitos donos, muitos interesses. A outra questão importante, tanto para as instituições formais, de até, vou me referir direto aqui à Emater, que para ter o plano de trabalho, para estar legal com as coisas, com as propostas de fazer, precisa ter uma lei, precisa ter um respaldo. Nesse sentido, eu vou deixar uma provocação como viamonense. Viamão precisa trabalhar legalmente a questão da legitimidade da agricultura urbana. E passo a palavra. Linda reflexão, professora, muito bonita, muito bom. Eu tenho uma participante na nossa sala, a Milena, ela gostaria de fazer um comentário. Então, vamos convidar a Milena para fazer o seu comentário. Olá, boa noite. Quando eu vi ali que estava a Ingrid, eu digo, eu tenho que chegar correndo nessa live, que é uma oportunidade de rever essa mulher maravilhosa que teve com a gente lá na construção do curso da agroecologia no IF da Restinga, do ProEja, está lá. Ingrid, a gente vai formar a primeira turma agora no próximo semestre. E a Ingrid foi uma parceirona, assim, é sempre muito legal escutá-la, assim. Vou deixar já a pergunta para uma outra oportunidade, que talvez ela nem tenha como responder agora, como foi, né, ser uma mulher nesse tempo dela, assim, dentro e atuando, né, num tema que também é tão difícil, né, que é tão, na verdade, revolucionário, principalmente dentro da academia, assim. Então, eu admiro muito a Ingrid. E quando eu escutava, assim, né, as falas de vocês, hoje de tarde eu estive visitando o projeto que a gente tem ali na Restinga de horta comunitária, que é ao lado do IF, né, que é numa ocupação, e eu sempre venho, assim, sempre muito entusiasmada, mas também sempre muito frustrada ao mesmo tempo, porque a gente... É difícil, né, o trabalho nas comunidades, é difícil a gente dar andamento num projeto assim de horta comunitária, de horta urbana, né, e principalmente quando a gente toca assim numa comunidade como a Restinga, né, então a gente tem que sempre levar em consideração a questão de classe. Então eu volto sempre para casa, e aí eu fiz esse processo que, né, o professor falou, eu pude comprar uma casinha agora na pandemia e me instalar e fazer a minha horta. Só que eu sei que a minha situação, a minha condição é totalmente diferente, né, das pessoas que estão lá,
e sei que quando a gente vai fazer um projeto, né, em uma comunidade, a gente sempre tem que levar em consideração o coletivo, né, como que a gente também trabalha, não essa questão de uma horta, que é uma horta no nosso jardim, uma horta individual, mas não ali tem, que a gente tem que supor, né, que tem que haver uma coletividade, uma rede das pessoas, e a gente sabe que isso também é difícil da gente trabalhar, né? Então, o meu comentário é só nesse sentido, assim, de quem vem de uma guerra, de uma luta, na verdade, no curso lá de agroecologia na Restinga, na periferia, que foi difícil e continua sendo difícil, né? E como a gente também tem que levar em consideração esse recorte, né, de classe social e pensar também essa agroecologia e essas hortas, né, para essas comunidades que, né, mais do que essa questão que a gente, para nós, e para mim, de fato, isso serviu na pandemia, né, como uma questão de evitar estresse, da questão, né, da gente ter uma válvula de escape, mas também isso atua na questão da segurança alimentar, né, nas comunidades, e a gente também tem que levar isso bastante a sério nesse sentido, né. Então é isso, obrigada pelas falas e um beijo no coração, Ingrid. Que maravilha. Obrigado, Milena, pela participação aqui. Pellegrini, tu está com alguma questão? Enquanto o Pellegrini abre o microfone aí para participar desse intermédio dessa nossa roda, eu quero dizer o seguinte, o Fiorese colocou uma questão que muitos aqui de Viamão são imigrantes. Por razões de função pública, eu fiz muitas reuniões em comunidades já em Viamão. E quando eu perguntava, não para os jovens, mas para a turma da minha geração, de onde eles eram, era um mosaico de origens, todos do interior do Rio Grande do Sul. Então, há na nossa cidade um grande universo de pessoas que vieram da área rural. Eles não estão sendo colonos, mas esse colono não saiu deles totalmente. Por isso que eu penso sempre que uma Secretaria de Agricultura ela tinha que ter, necessariamente, se voltar profundamente para a agricultura urbana em Viamão, pelas características que tem nossa cidade, tanto de população como do formato que ela está organizada, com muitas áreas, né? Então, a gente tem um terreno enorme aí pela frente de trabalho, como uma política pública mesmo, assim, de trabalhar isso e motivar as pessoas. As pessoas, às vezes, fazem o bobagem, elas nem têm orientação, não sabem, erram. Então, uma política pública cairia muito bem aqui, penso isso. Pellegrini. Eu vi vários comentários, né? E me veio algo, pelo que eu tenho escutado nas redes sociais e muitas pessoas, né, falando desse impacto que tem sido esse modelo, né, esse modelo capitalista que vem nos conduzindo, né, a uma cegueira, né? Se falou aqui, o professor falou, o professor Otto falou, o professor Paulo falou também, a professora Ingrid, né? Desse conhecimento ancestral, né, de que todo mundo tem na sua raiz. Se a pessoa não plantou, o seu pai plantou, se o seu pai não plantou, o seu avô, sua avó, sempre temos alguém na família e nos nossos DNA que foram plantadores, né? Então, eu pergunto se em algum momento esse modelo capitalista não está introduzindo uma ideia, né, e um preconceito da gente criar o nosso próprio alimento, né? Porque eles estão conduzindo para que tudo seja comprado em supermercado e pelos grandes atacadistas e pelos grandes fornecedores, né? Os pacotes, né, da agricultura, né? Da agricultura que foi nos imposto no pós-guerra e tudo mais, né? E nos tirando, né, essa hegemonia e nos tirando esse poder de nós termos as nossas sementes, de nós termos os nossos alimentos, né? Então, eu pergunto se vocês não acham que em algum momento não tem esse modelo capitalista que a gente que é feio plantar e digamos, a pessoa que tem a sua hortinha no final de casa é uma coisa antiquada, é uma coisa do passado, né? E o bonito é comprar no supermercado. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão de que
vão nos conduzindo para que a gente vá para esse modelo, né? Há poucos dias atrás aqui nós tivemos o João Roquette, né? Trazendo um pouco da permacultura e ele fez uma provocação muito interessante. Hoje tem uma moda que a pessoa vai numa loja e compra uma roupa rasgada e que certamente aquilo já vem rasgado e vai durar muito menos porque já está rasgado, né? E virou moda. Será que também não virou moda, né? A gente tem que comprar só no supermercado e no seu Zafra e o seu fulano de tal. Será que não estão nos conduzindo a isso? Essa mídia que está nos tolhendo a nossa formação, as nossas ideias? Porque é isso. Os meus antepassados plantaram. Eu me lembro quando eu era criança, ia para as casas dos meus parentes em Rio Pardo, todas tinham um pomar, todas tinham uma horta. Se a gente vai para a região aí de Santa Cruz, também tínhamos isso, né? Então, o que aconteceu com esse cuidado que nós tínhamos, que as pessoas tinham de botar a mão na terra? Será que não é fruto desse modelo que vai conduzindo para esse mercado? Então, essa seria a minha provocação aí para o professor Paulo, Otto e... Muito bem, Pellegrini. Pellegrini é um agrofloresteiro que nós temos em Viamão aí. Bom produtor. Então, vou chamar o Otto, né, para nós fechar uma segunda rodada aí com o professor Otto e depois o professor Paulo, para dar uma opinião sobre esses temas que estão circulando entre nós aqui. Bem, eu queria falar um pouco sobre mostrar para as crianças a importância de plantar e a ideia de... Estão me ouvindo? Sim, sim. A ideia de ensinar nos colégios, nas escolas e tudo mais. Sim, a criança seria o meio mais rápido de mudar uma mentalidade. Agora, eu observo que o ensino básico ele enfrenta uma série de problemas que se acontece durante anos e não há mudança o ensino está fraco, o ensino está isso, tem aquilo e tal e tal. Aqui em Viamão, observo, por exemplo, estou do lado do Colégio Setembrina, as crianças saem do colégio, vão para o recreio nas ruas, na praça que tem aí, e jogam tudo que tem de saco plástico e lixo na rua e na praça. Quer dizer, devia ter uma disciplina, um ensino que mostre para as crianças a importância de não causar esses problemas aí de acúmulo de lixo na rua, que causa uma série de problemas. Por outro lado, no caso de horta, ele tem mais experiência, mas ela também falou em frustrações. Então, deveria ter possibilidade de ter uma disciplina, um curso, um ensino básico que facultasse isso. Precisa um tempo dedicado a isso. Isso aí não é a gente de fora que vai impor isso aí. Então, isso aí tem que ser uma política pública. Por outro lado, as crianças podem ser ensinadas também de outra forma, não tem aquele impacto que tem se todos os colégios tivessem um ensino, pudesse fazer sua hortinha no colégio, ou não sei aonde, numa praça, etc. Mas a gente que é vovô, os pais podem, na horta e no pomar caseiro, ensinar filhos, netos, desde a semeadura de plantas hortícolas até o cultivo. Eu tive essa experiência com um neto meu, plantando flores. E ele gostou, aprendeu, etc. Então, é outra forma de fazer as coisas.
Com relação a agronegócio, é complicado, né? Porque o dinheiro que gira em torno disso, o potencial econômico, é astronômico. Mas existe, eu ouço seguidamente, existe o fomento à agricultura familiar, em fruticultura. Essas regiões aí dos vales, Taquari, Montenegro, Caí, etc., funcionam, os pomares são basicamente de agricultura familiar. Então, talvez se investir mais nesse sentido, possibilitar medidas de financiamento, de apoio, etc., que melhorem as condições produtivas da agricultura familiar. Claro que nós estamos falando aqui em hortas e pomares caseiros na cidade. Se tocou no agronegócio. O agronegócio é grandes lavouras, cada vez mais. Eu só penso o seguinte: surgiu uma peste da soja nova, como apareceu para nós, coronavírus, já apareceu no Brasil 2 vezes com relação a citros, principalmente uma doença que apareceu, surgiu aqui no Brasil, a tristeza dos citros, dizimou uma citricultura pujante, o Brasil exportava há muitos anos, e praticamente acabou. Só se conseguiu dominar isso devido à diversidade de porta-enxertos que existia em Cordeirópolis, em uma instituição de pesquisa, e existia aqui também em Taquari. E aí se descobriu que o problema foi resolvido através do uso de porta-enxertos tolerantes. Então, novamente, a pesquisa salvando. Agora, se der um treco na soja, se der um treco na indústria canavieira, São Paulo são áreas e áreas e áreas, tu anda nas rodovias lá, cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar. Se vê uma peste ali, dizima tudo, e aí é um tendel. É aqui com a soja. Mas isso são problemas que existem, né? Para resolver isso aí, é difícil. Eu ouvi o presidente falando tal, em exportação, em uma agricultura pujante, etc., mas aquilo que se falou, uma agricultura pujante e a metade do Brasil passando fome. Em princípio, é isso. Deixo a palavra a outro. Tudo bem, professor Otto. Vou chamar o Paulo para essa segunda volta, Paulo. Perfeito. Tá cheio de ideias ali, só ouvindo. Não, só concordando com o que o pessoal disse, mas tentando amarrar com o que foi falado, indo porque o Pellegrini arguiu, de fato, em grande medida, o que a gente percebe é uma acomodação. O que aconteceu com o urbano é muito mais fácil ir na gôndola do supermercado e trazer uma sacola de frutas, de verdura. É mais fácil, é mais tranquilo. O produtor é que fica ali orando para o São Pedro todo ano. E se o São Pedro ajuda, aí os preços despencam, aí o complicador, o agricultor tem que ser guerreiro, né? O setor, quem vive, né? E o familiar principalmente, né? E lamentavelmente nós dependemos de política e que não ajuda o setor com o qual a gente está tratando aqui agora. Lamentavelmente a gente vive a cada 4 anos um ciclo. E é isso, nós montando aí, vocês estão comentando, né? Depois eu quero comentar ou dar uns pitacos nas hortas urbanas, aí, nas hortas escolares, né? A gente já viveu ciclos em que houve
um apoio governamental muito interessante, né? Na agroecologia, por exemplo, nós já participamos, eu tive o prazer de participar de um projeto grande há anos atrás, dentro dos assentamentos, em 5 assentamentos do Rio Grande do Sul, um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a nós da Faculdade de Agronomia, lá nos diversos setores da Faculdade de Agronomia, e a gente se apavorou porque chegava nos assentamentos, por exemplo, o assentamento aqui de Nova Santa Rita, pessoal vindo do Nordeste do Brasil, outros vindo do Planalto. Eu nunca vou me esquecer, o primeiro dia que eu cheguei lá, o produtor veio para mim, professor, eu fiz uma lavoura de mandioca que apodreceu tudo, na várzea, no meio da água. Então, essas políticas é que tem que acontecer, e lamentavelmente a gente vem a cada 4 anos, e a outra coisa que eu também me lembro, quando nós íamos terminando o projeto, porque a gente acabou virando parceiro e amigo, o pessoal emocionado, e nós também, e ele, pelo amor de Deus, não nos deixem aqui, não nos deixem órfãos, porque a gente tem que ter assistência técnica. Mudou o governo, não nos deixaram mais entrar lá dentro, o que será feito do pessoal? Então, isso é triste. A gente aqui, como técnico, tem todos nós aqui, né, o que a gente pode fazer, a gente faz, na capacitação do pessoal, né, para voltar a herança, a relembrar a nossa herança. Eu também vim do interior, né? Eu fui criado com horta no fundo de casa, com pomar, não é por nada que eu fui para agronomia, foi por essa herança. E aí eu vou nas hortas escolares. É a faixa etária fundamental para que a gente tente mudar o planeta é a criançada. A nossa atual geração aí, 20, 30 anos, esquece. Uma minoria a gente vai conseguir mudar. É a época em que a gente consegue incutir no ser humano de aprender a gostar de consumir verdura. O professor Otto comentou, né, que não gostava de alface. Provavelmente, a minha família, por parte de pai, era assim, não tinha horta no fundo de casa. Por parte de mãe, tinha horta de tudo quanto é. Eu aprendi a comer hortaliças de pequenininho por conta do meu avô materno. Porque o meu avô paterno comprava, a mesa era aipim, arroz, batata doce e salada de maionese. Então, é de pequenininho que a gente consegue mudar, né, o sensorial do ser humano. Então, eu até digo, né, louvo a tentativa de vocês, e até acho, nós até coloco a faculdade de agronomia aqui, me atrevo a colocar, nós sempre estivemos abertos a essas parcerias, né, muitas vezes foram individuais, mas atualmente eu estou de vice-diretor da Faculdade de Agronomia, no que eu puder colaborar com um projeto aí de, né, para a gente entrar com a gurizada, tomara Deus que em seguida voltemos, né, porque a gente, para conseguir mudar alguma coisa nesse planeta, tem que ser de forma organizada e muito bem pensada, para que também não se monte um projeto equivocado, né? Como já se viu dentro da minha área fruticultura, projetos no estado, vamos botar fruticultura, todo mundo a plantar figo, todo mundo a plantar caqui, larga a muda de caqui para tudo que é município do Rio Grande do Sul, larga a muda de figo. Quando o produtor começou a colher figo, quem é que compra meu figo? A indústria não quis. E foi projeto de governo, mal pensado, que morreu na casca. Então, só para largar mais algumas pinceladas, mas, de novo, ciência e tecnologia são fundamentais, e nós, o grupo que está aqui, sabe. Agora, o grupo que está em outro plano não quer saber. Sabe, mas não faz questão de que isso aconteça. Né? Louvemos que esse ciclo acabe em poucos meses e a gente volte a
à normalidade, que volte a dar importância à educação, ao ensino, à pesquisa, e que a gente possa colaborar com vocês aí, tá bem? E só fazendo uma propaganda, já que estamos trabalhando nessa linha, eu passei até para o Sérgio, e depois o Sérgio ajuda a gente a divulgar. Nós vamos, na última semana de junho e primeira semana de julho, nós vamos oferecer o primeiro curso de pomar doméstico online. Lamentavelmente, o que a gente gosta do pomar doméstico é estar todo mundo junto, reunido, e um dia inteiro lá na estação, todo mundo podando, capinando, plantando, mas não vai ser possível. Mas a gente vai fazer esse curso porque houve uma demanda grande aí do pessoal. Então, você terças, quartas e quintas, 2 horas por dia, das 2 às 4 da tarde. Aí vão ser 12 horas, com bastante tempo para quem tiver interesse, e aí sim se aprofundar em toda a parte de implantação, variedade, poda, enxerto, praga, doença, como é que colhe, como melhor colher e assim por diante. Muito obrigado e parabéns a vocês por essas lives aí. Continuem. Muito bem, Paulo. Eu recebi, de fato, o teu material, vou divulgar nos nossos grupos aqui. Recebi também um vídeo produzido pelo Dr. Otto sobre o seu pomar, a sua produção, legal. Vou compartilhar aí, tá, com o grupo. Quero agradecer imensamente vocês. Eu vou deixar a Ingrid fechar aqui, Ingrid. Eu sei que tu foi provocada afetivamente, inclusive, por uma aluna. Então, eu vou deixar tu fechar, mas eu só quero, antes disso, Ingrid, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui. Já foi 1h39 minutos. Então, o Maximiliano, que deixou aqui um recado longo, né? Infelizmente, boa parte da população da nossa cidade faz dela dormir. Então, essa ideia da cidade, eu durmo nela, eu uso ela, mas não se sente assim sua. Ele sugere butiás e outras frutas nativas na merenda escolar, de fazer esse trabalho, né? Pergunta por hortas comunitárias em Viamão, se tem, eu não tenho endereço aqui de nenhuma, mas vamos ficar atentos. E tem que resgatar as farmácias comunitárias caseiras. O conhecimento tradicional está se perdendo. Resgatar o hábito de usar as plantas medicinais. Tem umas sugestões aí do professor Maximiliano. Então, Ingrid, para suas considerações finais, e vamos fechando, então, por aí. Então, eu vou ter que ser muito rápida mesmo aqui. Eu não posso deixar de dar uma resposta para a Milena. A resposta da Milena, só a pergunta dela é a outra live. Mas, Milena, eu só queria deixar 2 coisas marcadas aqui. Hortas urbanas é estratégico para muitas cidades em vários países. A gente sempre pensa nos Estados Unidos como top, etc, etc. Pois eu tenho um estudo, muito material, se acessa aí pela internet, na cidade de Chicago, foi estabelecida uma horta urbana comunitária muito grande, não é o objetivo principal de produção de alimentos, mas amortecer a violência. Escuta bem isso, ainda mais você, Milena, que eu sei das caminhadas. E vou dizer como nós começamos ali na Horta da Lomba, 12, 13 anos atrás, com uma coisa chamada sopão. Comer junto, confraternizar junto. Tem que começar por aí. Aí você vai saber o que a Restinga gosta de comer. O Max é outro que quer umas 3, 4 lives. Né? Max, tudo que você está colocando ali, a gente pode botar dentro do nosso horto urbano, medicinais, farmácia viva, os butiás, extrativismo, porque a agricultura urbana não é só cultivo, é extrativismo também. Mas, para isso, você precisa ter um plano diretor urbano. Onde estão as árvores, onde estão, numerada, um mapinha para viajar com as crianças, passear, fazer o turismo. Então, assim, é muito material para a gente ficar conversando horas, né? Mas eu acho que ficou bem ali, né, as suas colocações. Eu acho que são coisas para a gente pensar, né, para pensar para Viamão.
E eu quero aqui, então, fechar agradecendo muito, né? Foi muito interessante as colocações aqui do pessoal no chat. É um prazer enorme ter dividido esse espaço com vocês, do Viamão e Meio Ambiente, né? E uma noite maravilhosa com meus colegas, o professor Otto e o professor Paulo Vitor, né? Que, aliás, como URGS, né? Como a mãe URGS, como a gente diz, eu fecho dizendo para vocês que, além desse curso do pomar doméstico, a URGS tem muitas coisas a oferecer, inclusive 2 grandes programas de agricultura urbana, um aí na Faculdade de Agronomia, né, coordenado pela professora Tatiana Duarte, e outro no Litoral Norte, não sei quem é que coordena, mas é um pessoal assim, da pesada, fazendo muita coisa bonita e interessante, que vocês podem acessar, inclusive vários vídeos estão no YouTube. A todos e a todas, aí vamos juntos criar a nossa agricultura urbana, e assim, ó, Max, é por força da necessidade que a gente vem dormir em Viamão, tá? Precisamos fazer um trabalho sociológico sobre isso. Um grande beijo, um abração para todo mundo aí, tenha uma ótima noite. Obrigado, Ingrid. Vou chamar o Pellegrini para fechar a nossa live aqui. Então, mais uma noite muito agradável, né, com muitas colocações, e essa aula magnífica desses 3 educadores, né, que doam o seu tempo para formar seres, pessoas ligadas a algo que é extremamente importante, que é a agricultura, né? Extremamente importante para o ser humano. Quando nós nos desconectamos com a Mãe Terra, vai surgindo todos esses problemas que nós temos agora. É muito interessante isso, né? E esses 3 educadores que se encontraram hoje conosco nos deram a beleza da sua participação. A gente fica muito feliz. Eu não conhecia o professor Otto, nem o professor Paulo, já conheço a professora Ingrid, né? Sou freguês de carteirinha do professor Carpenedo e das mudas lá da professora Ingrid, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Tivemos aqui várias pessoas que estão sempre aqui conosco, né? A Sandra, tivemos o Fernando, que está aqui também. O Fernando é do Jardim Botânico, Fernando Vargas, morador aqui de Viamão também, deve ter estudado com o Paulo, já falou que foi aluno do professor Otto também, fez agronomia, e é educador lá do Jardim Botânico, Fernando Vargas, Maximiliano, Lisandro, Valmir, a todas essas pessoas. Uma boa noite muito especial para vocês, e quinta-feira que vem estaremos novamente com o nosso programa no ar, tentando dar visibilidade às boas práticas de agroecologia do nosso município de Viamão. Às vezes nós intercalamos com algumas queixas e algumas necessidades, que nós não vamos trazer aquilo de bom, mas nós vamos fazer o nosso comentário de aquilo que não está caminhando muito bem. Tá bom? Uma boa noite a todos, gratidão a vocês, professor Otto, professora Ingrid e Paulo. Foi um prazer dividir essa noite com vocês. Boa noite, abração a todos. Boa noite. Muito obrigado. André Oliveira, João Guilhermino, todos vocês. O Felipe, muito obrigado, Felipe. Sempre está ajudando a gente aqui, tá? Muito obrigado. É sempre assim. Obrigado, professor Otto. Eu que agradeço. Professor Otto, professor Paulo, Ingrid, valeu. Ô, Sérgio, tem link desse curso que vai ter de frutíferas urbanas, domésticas, né? Como é que é o nome do curso? Nós resgatar, ele vai mandar para o Sérgio. Ele já mandou, né? E aí a gente pode... Já mandou. Também nós tivemos aqui, né, o Rafael, né, falando do núcleo de extensão